Sejam bem-vindos ao MicroReserves. Com vocês, as continuidades às tratativas do orçamento número 241. Eu deixei o equipamento ligado aqui e eu comecei a utilizá-lo para fazer algumas checagens, né, sobre o tipo do hardware que compõe esse equipamento. E durante a operação, eu comecei a sentir um conforto muito grande usando o equipamento. O equipamento está trabalhando assim à perfeição. Parece que ele ficou numa suspensão no tempo e voltou a ser ligado agora, né? Porque, olha, ele está trabalhando como se a gente estivesse lá nos anos 90, né? Está trabalhando bem rápido. Tá simplesmente com as respostas todas quase que imediatas, né? A gente percebe que o equipamento assim está muito leve. Está trabalhando bem legal mesmo. Tá admirável de ver aqui o desempenho dele, né? E o que eu fiz? Para poder identificar o hardware desse equipamento e falar com um pouco mais de segurança com o meu cliente que está assistindo o vídeo aqui, do que a gente pode fazer para melhorar esse equipamento dele, eu instalei o spec, né, através de um pendrive. Vamos rodar o spec e eu vou falar agora as propriedades de hardware desse equipamento, né? Vamos lá. Ele está dotado de um processador single core Pentium P6200, com o núcleo rodando a 2.13 e um turbo boost que pode ir até 3 GB, né? Se eu não me engano. A temperatura do processador do core está em 36, 37 graus, o que me indica que está havendo uma tratativa de troca de calor até que dentro do considerável, né? Vamos mantê-lo aí um pouco mais de tempo, né? Vou dar uma estressada nele para ver se essa temperatura sobe, mas até esse momento ele está trabalhando com perfeição. A litografia do processador é de 32 nanomilímetros e a RAM é padrão DDR3 com o FSB rodando em 532 MHz. Ele está com 3 GB, ele está falando aqui, mas eu tenho a impressão que tem 4 e 1 ele está usando para a área de vídeo, né? A motherboard é a Base Board Product Name, ele não está identificando, mas é uma placa-mãe da Intel. Monitor, ele está usando um monitor gráfico integrado, padrão HD da Intel, que vem dentro desse processador P6200. O sistema de armazenamento é um Toshiba magneto-mecânico de 300 GB SATA 2, né? E ele tem o Kingston Data Traveler, é o meu pendrive, né? Eu vou remover ele aqui, ele vai sumir ali da descrição. Eu ia falar, caramba, tem um SSD aí, mas não é. Era o meu pendrive. Então ele está com um disco magneto-mecânico da Toshiba aqui que não tem um único mísero ponto de erro. A máquina está, sim, perfeita. Parece que ela ficou parada no tempo e no espaço, né? A pessoa que usa esse equipamento deve ser tremendamente cuidadosa. O equipamento está maravilhoso, sabe? Tá muito bacana de mexer nele, tá bem legal mesmo. Ó, o HD da Toshiba aqui, eu vou abrir o mapa de erros dele, dos setores. Olha lá, Read Error Rate, 0. O bicho está simplesmente perfeito, né? Ele não tem nenhuma incidência de erro, nenhuma. Numa unidade tão antiga como essa, HDs da Toshiba são maravilhosos, né? Eu já cheguei a comentar em outros vídeos que eu fiz. Equipamentos mais antigos que trabalham com HD da Hitachi e da Toshiba, a pessoa ganhou na Mega Sena, né? Porque o disco vai durar o resto da eternidade mais 2 dias, né? São discos muito duráveis mesmo, né? A taxa de transferência dele está em 3 gigabits por segundo. Não é o state of art, né? Porque é um SATA 2, né? Então a gente já tem ideia de que a controladora aqui também é SATA 2. Com o SSD vai melhorar bastante a performance, mas dentro do que eu encontrei aqui, e dependendo do padrão de uso deste cliente, eu não vejo necessidade de trocar a unidade de disco para um SSD. Seria um custo desnecessário, porque a máquina está trabalhando assim muito bem mesmo, né? Ela está trabalhando muito leve. Aqui unidade de disco ótico, né, o DVD, né, ele está com DVD Writer modelo HLDT ST DVD RAM GT40N, também está sem nenhuma incidência de erro. O áudio, ele tem um Realtek High Definition Audio, que é padrão desse tipo de equipamento. Networking, ele está usando quem aqui? Parece que é um Realtek também. Deixa eu ver aqui.
É Realtek. Realtek. Caramba, que máquina bacana, hein? Tá muito bom o equipamento. Eu vou abrir para fazer uma checagem, evidentemente, de pasta térmica, etc. Isso se a cliente aprovar o orçamento de manutenção técnica preventiva, que é o que eu vou falar para ela fazer aqui. É só fazer a manutenção técnica preventiva e a gente checar o que está acontecendo com o DC-Jack, que ele está molengo aqui, né? Nós vamos avaliar a bateria, né? Eu vou executar um battery report aqui para que a gente possa checar aí a integridade da bateria, qual que é a qualidade dela, quanto ela está carregando. Mas a bateria é uma coisa que a cliente pode trocar a qualquer momento, ela não precisa nem de técnico, né? Basta comprar a bateria certinha desse modelo aqui e trocar ela lá atrás, né? Você solta o clipe da bateria, tira a bateria velha, põe a nova, vida que segue, né? Então, aqui o que eu recomendaria para ela fortemente seria fazer uma manutenção técnica preventiva com desobstruções e limpezas necessárias ao equipamento, partindo da premissa que ele, evidentemente, está trabalhando durante todos esses anos, né? Um equipamento bem antiguinho, está bem sujo. A gente faz a manutenção técnica preventiva dele. Agregar RAM. Eu acho que seria a única consideração que eu falaria aí para minha cliente fazer nesse momento. Ele está com 4 GB de RAM, colocar 8, né? 2 bancos de 4, por exemplo. Ele deve estar com 2 bancos de 2, DDR3, passar ele para 2 bancos de 4. Né? Eu só vou checar se esse equipamento dá suporte para tudo isso, né? De endereçamento, acredito que dê. Né? O padrão DDR3 dá, né? Eu só preciso ver o processador, quanto que ele endereça de RAM. Esse P6200 eu não conheço de cor, né? Então, eu fiz esse vídeo aqui justamente para fazer o levantamento desse hardware que eu encontrei aqui. Eu vou mandar desligar o equipamento. O equipamento está maravilhoso, está muito gostoso de mexer nele. Eu estou matando a saudade do Windows 7, que era um Windows que eu amei durante muito tempo, né? Eu mexia com o Windows 7 Pro, né? Trabalhei com uma rede ancorada em cima de Windows 7, né? Na ocasião era um servidor... começou com um servidor NT, depois passou pro 2000, né? 2000 server. Muito bom equipamento. Pronto, o equipamento desligou. Então, nos próximos vídeos, eu vou fazer uma abertura desse equipamento para que a gente possa checar o status do hardware para ofertar o orçamento final para a cliente aí, ver se ela topa. Se ela topar, vai ser um equipamento bem bacana de vocês acompanharem, porque é um equipamento das antigas, né? Eu gosto muito de mexer nesses tipos de equipamento, porque eles são tremendamente robustos, né? São bem inteligentes. O pessoal não tinha preguiça de fazer as coisas e eles tinham uma dimensão um pouco maior, né? Eu gosto mais desses equipamentos mais antiguinhos aqui. Ele tem um leitor de SIM card aqui na frente. Vamos ver as portas como é que estão. Ele tem um HDMI. Olha, ele tem uma saída SATA aqui do lado, gente. Dá para utilizar um driver de acesso rápido externo, né? A gente pode pôr uma unidade SATA aqui fora para a pessoa que mexe com mídia, por exemplo, fotos, vídeos. Você tem um backup rápido, né? Uma unidade que vai trabalhar em uma velocidade muito boa. Equipamento bacana, viu? Eu não sei qual é a idade dele. Eu vou checar nas etiquetas para a gente poder levantar qual foi o ano de fabricação desse equipamento. Eu não tenho certeza de qual seria esse ano. Vamos dar uma abridinha aqui numa das bays dele para ver se eu consigo localizar alguma data nele. Deixa eu tirar a bateria para ver se debaixo do suporte de bateria tem alguma coisa. Aqui travou, release, unlock, só puxar a bateria para cima. Tiramos. Vamos ver se tem algum indicativo aqui de idade, né? Essa bateria parece que já foi substituída, viu? A bateria não é a bateria, parece-me que não é a bateria original do equipamento. Deixa eu ver no estojo, não tem informação nenhuma. Vamos ver a bay aqui da memória. E olha que bacana, a gente consegue fazer manutenção desse equipamento sem a necessidade de abrir o gabinete, né? Você tira aqui, abre as bays, você tem acesso à unidade de disco, você tem acesso ao Wi-Fi, o rádio, tem acesso aos bancos de memória, ao System Fan. É um equipamento muito bacana, viu? Puxa, gostei desse LG. Vamos soltar aqui um pouquinho.
Tá na hora de eu trocar meus cartões, né? Estão bem velhos, já estão quebrando todos. Ok. Tá meio travado aqui. Ah, tá, tem mais um parafuso aqui atrás. Vamos soltar ele. Pronto. Olha que coisa inteligente, né? Equipamento muito bom de se mexer, muito bom de se mexer e de se manter, né? De fato, o System Fan já precisa de manutenção. Eu já tenho transbordo de poeira pelo bordo o pórtico de entrada de ar. Ele está começando a transbordar poeira, ou seja, o trocador de calor aqui na frente deve estar todo obstruído por esse pó aqui. E aí, nessa situação, toda a coluna de ar que é gerada, ela tem um transbordo por onde seria a entrada, porque ela não está conseguindo sair pela saída de ar, né? E esse transbordo acaba arrastando um pouco do pó que está aqui entupindo, ele acaba se sedimentando aqui onde seria para entrar o ar, né? Esse processador deve estar trabalhando bem quente, viu? Eu acho que dá para ficar até melhor ainda, a hora que trocar a pasta térmica e desobstruir isso aqui, esse equipamento vai ficar maravilhoso, viu? Dependendo do socket que tem aqui, ó, a gente pode trocar o processador por um mais forte também. Aqui está me falando que a pessoa que montou esse equipamento, montou ele em 17/11/2011, foi uma técnica chamada Flávia. Então esse equipamento é de 2011, pessoal, tá? Tô vendo a indicação aqui, ó, Flávia 1T, 17/11/2011, né? Então esse equipamento aqui é um equipamento de 2011. Muito legal, hein? Muito bacana mesmo. Vamos checar a RAM dele? Olha, tá bastante oxidado, hein? Já precisa de manutenção mesmo, né? A gente pode perceber diferenciais de tom nos conectores. Olha, ficou bem visível aí na imagem para vocês. Quando eu falo de RAM oxidada, é isso aí, ó. Essa mancha que vocês estão vendo, isso aí tinha que brilhar feito uma aliança de ouro, né? Não pode estar com esse monte de mancha. É sinal que esse equipamento aqui já está atacado, né? Há necessidade de se fazer manutenção preventiva dele, para você poder melhorar a qualidade dele. Olha só a quantidade de mancha, né? Olha, tá bem afetada a RAM mesmo, né? É uma RAM da Smart, e a RAM que nós temos aqui é 1 GB. É sinal que esse cara tem memória onboard? Será possível? Nossa, dá para melhorar bem essa qualidade da RAM aqui, hein? Dá para melhorar bem isso aqui, viu? Aumentando a quantidade de RAM e colocando um disco SSD, essa máquina ia virar um tiro. Eu gostei bem do desempenho. Olha, tá muito duro de inserir a RAM. O slot tá... Ó, o slot tá bem judiado mesmo. Não está numa condição boa esse hardware aqui não, devido à falta de manutenção, né? Há necessidade de se fazer manutenção mesmo. Vamos dar uma olhada na unidade magneto-mecânica que está aqui. Já aproveitar, né? Fazer esse segundo vídeo aí um pouco mais completo, para que a gente possa já mostrar para o cliente aí tudo que está precisando ser feito nele, né? Então aqui o serviço seria remover esse trocador de calor, remover aqui a flange do die do processador, né, onde faz a troca, o fan, né, fazer a limpeza desse conjunto. O disco é mecânico. O disco é mecânico sem sombra de dúvida, né? Vamos tentar levantar ele aqui. Acredito que ele saia levantando. Tá, pera lá. Pegar um mais fino e vamos dar uma preservada na mão, né? Que eu não estou entendendo como é que foi feito o aprisionamento desse HD aqui. Se essa bay abre, eu tenho a possibilidade de mexer nela por aqui, né? Então essa unidade tem que sair por aqui por cima.
Ele tem que erguer a frente e a gente puxa a unidade para frente, né? Bom, eu vou deixar aqui, eu não vou mexer nesse momento, porque eu preciso primeiro conversar com a cliente se ela autoriza a gente fazer esse tipo de verificação, né? Nossa, não tem oxidação, o equipamento tá ótimo, a placa tá bem seca. Ele o que eu digo é oxidação nas partes metálicas, né? Aqui na RAM, nas tratativas, como você tem turbilhonamento de ar aqui, muito provavelmente em algum momento ele puxou um ar saturado aí de umidade e acabou gerando esse problema que eu mostrei na RAM aí para vocês, né? Então, uma manutenção preventiva aqui cairia muito bem nesse equipamento, né? Num próximo vídeo a gente vai desmontar esse negócio aqui. Eu tô curioso para ver essa unidade de disco. Só que eu tô cabreiro de puxá-la por aqui, né? Será possível? Tá. Vamos ver agora. Não. Esse é do gabinete mesmo. Mas eu tô vendo aqui que é uma unidade mecânica, né? É metálico, né? Tá aqui. Eu não entendi como essa unidade sai daqui. Porque ela tem que sair daqui porque eu tenho uma bay de inspeção, ou seja, ela sai daqui. Agora, qual é a forma de removê-la? O correto seria empurrá-la para cima aqui, a parte da frente para cima. Ela tá solta aqui, ela não tá parafusada. Bom, legal. Deixa eu conversar com a cliente primeiro, ver o que ela quer fazer. Se não for interesse para ela mexer nessa parte da unidade de disco, a gente larga isso aqui quieto. Vamos fazer a manutenção preventiva do equipamento, trocar pasta térmica. E uma coisa que eu recomendo fortemente é aumentar a quantidade de RAM aqui, né? Se esse equipamento, será que os dois bancos são de 1 GB? Ou será que tem um de 2 e um de 1? Vamos ver. Este aqui é de 1 que eu vi. Esse é 1 GB. Vamos ver o de baixo. A alça de retenção estava fora aqui nesse segundo banco. Nosso banco está colado no fundo, ó. 2 GB, é isso mesmo. O equipamento tem 3 GB, eu não estou ficando louco, né? Ele tem um banco aqui de 2, PC3 e um banco de 1, ou seja, ele está com 3. Ficaria muito melhor. Olha, o banco de 2 GB, ele não está numa condição premium, mas ele não está oxidado que nem o primeiro, né? Vocês podem perceber a diferença aí, que eu falei que tem que brilhar feito uma aliança, né? Você vê que ele está opacado, é difícil estar o foco aí, né, pessoal? Aí pronto. Ele está opacado, mas ele não está com mancha, né? Esse banco aqui está totalmente atacado, né? Olha, bem atacado. Deixa eu ver o outro lado desse aqui. Ah, tá, esse aqui também tá. Desse lado aqui, ó, a gente já percebe oxidação também. Bom, ok, isso não mata ninguém, tá fácil de resolver, né? E vai ficar bem bacana. Se eles fizerem essa ampliação de RAM aqui, o equipamento vai ficar bem melhor, bem mais ágil, né? Porque dependendo da quantidade de softwares que eles abrirem aqui, na condição atual, com toda certeza o sistema operacional Windows 7 vai comer boa parte dessa RAM aqui. Dependendo dos softwares que eles abrirem, vai ser necessário fazer virtualização de memória para continuar dando tratativa, né, e suporte ao sistema que está rodando. E dessa forma ele faz a virtualização numa unidade que é mecânica, e aí fica lento, porque justamente ele está trabalhando com uma unidade de disco fingindo que é uma RAM, né? Então a máquina perde desempenho. Vamos fechar aqui.
os dois primeiros parafusos, eles estão com... Ah, peraí. Eles estão com a alça de retenção do parafuso. O terceiro parafuso não é o original da carcaça aqui, ó. O terceiro deveria ter uma alça de retenção como os dois primeiros. Foi feito algum tipo de serviço aqui onde foi trocado o parafuso. Pronto. Fechar o bichinho de novo, como estava. Bem bacana esse LG, viu? Parabéns, pessoal. Computador legal que vocês têm. Ah, tá. Pra lá. Essa flange entra primeiro. Aqui assim. Aí sim. Agora a gente trava ela aqui assim. Aquela posição. Fazendo um barulho. Vamos dar uma olhada. Acho que eu já sei o que é. Olha o que era aqui. Quando foi aberto o lado aqui da Bay, ó, tava com uma ruptura na carcaça dele, ó. Tá vendo? Solto. E quando eu tirei a tampa, essa peça que já estava solta, ela estava presa só pelo parafuso. Ela caiu para dentro do gabinete. Olha que perigo, hein? Perigoso isso aqui. Isso aqui a gente precisa fazer essa correção no gabinete. Aqui é uma coisa simples, né? A gente faz com epóxi. Volta a peça aqui na posição dela. Assim, ó. E faz a correção com epóxi, tá? Isso foi forçado em algum momento, tá? Porque para quebrar isso aí desse jeito, houve alguma força que acabou quebrando, né? E foi uma força bem executada, né? Para quebrar desse jeito. Então, ó lá. O parafuso ele estava fora da posição e ele caiu dentro do gabinete. Foi isso que aconteceu. Então isso aqui, ó, para ficar melhor, né? A pessoa deve ter feito isso aqui, ó, quer ver? Que abriu e quebrou, né? Ela deve ter posto o parafuso aqui. Assim. E aí voltou o gabinete. Desse jeito aqui. Por isso que é bom gravar tudo, gente. Tá vendo só? Olha lá. Você aperta aqui, checa se está apertado. Tá tudo bonitinho. Travar aqui também. Pronto, vamos apertar o parafuso. E tá aí. Né? Se você olha assim, ó, você não percebe absolutamente nada. Né? Tá normal. Como eu soltei aqui, soltei aqui, soltei aqui, quando eu removi a tela, a tampa da Bay, esse camarada que estava aqui solto, ele caiu lá para dentro. Percebe numa dessa como a gente pode se estrepar? Já imaginou um parafuso solto dentro do equipamento, aí a desgraceira que ele ia promover? É bem ruim isso aqui, viu? Precisa ser corrigido, tá? Mas ele está incluso dentro da minha manutenção, né? Geralmente, correções de torre eu faço, não existe custo adicional.
Só quando está muito destruído mesmo, daí eu ponho um custo aí de recuperação do gabinete. Então vamos lá ligar o bichinho de novo. Vamos startar. Enquanto isso eu vou arrumando as ferramentas aqui. Eu acredito que aumento de RAM aqui iria dar um fôlego bem bacana nele, viu? A gente pode melhorar bem a condição dessa tela aqui com polimento. Eu acredito que essas marcas aqui, que eu imaginei inicialmente que eram riscos, não são marcas de risco, mas elas não estão profundas na tela. Com um polimento simples a gente consegue tirar. Aguardar o micro dar o boot. Esse teclado sai por cima, tem 1, 2, 3, 4 travas no painel superior, devem haver 2 no painel lateral. A gente puxa esse teclado para cima assim, devem haver parafusos aqui para poder soltar o gabinete, né? Mas acredito que nesse caso aqui não haja necessidade, né? O teclado está bastante sujo, né? Tá com bastante sujeira, inclusive algumas grudadas, olha aqui, ó. Né, parece que é um conteúdo meio grudento aí, né? E aqui também, ó, ele chegou a entrar até por baixo da capa de tecla e tá perto da mecânica da tecla. Aqui esse teclado aqui seria interessante desmontar ele para fazer uma limpeza, né? Vamos checar aqui, ó, o touchpad tá funcionando. Sem sombra de dúvida, deixa eu ver a ocupação de RAM como é que tá nesse equipamento. 3 GB de RAM é pouca RAM, né? A gente sabe, até para o Windows 7 era pouca. Serviços, desempenho. Pasme, ele está usando 1 GB. Nossa, eu amava esse Windows, ele era muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Tá, ele está com 1 GB, com 2 GB aí disponíveis, né, para o sistema. Deixa eu ver como é que está na área de vídeo, o que ele está ocupando aqui. Olha o desempenho dessa máquina. Gente, isso aqui é antigo, meu. Graphics. Vamos ver se ele me fala um montante de RAM que está disponível aqui para ver RAM. É 256K ele está usando. E está selecionado pelo BIOS. Eu acredito que se entrar no BIOS a gente tem a opção lá de reserva de RAM, né? 256K. Bom, é isso aí, pessoal. Então essas foram as verificações ao orçamento número 241, onde a gente fez um levantamento do hardware com um software aí para verificação e depois fizemos em loco a verificação desse equipamento, né? Lá dentro, vendo a real condição dele, onde ficou bastante clara aí a necessidade de uma manutenção técnica preventiva, né? Ele está com entupimento do sistema trocador de calor, deve estar com a pasta térmica com toda certeza inadequada, e os 2 bancos de RAM, que são pequenos, estão totalmente oxidados, né? Eles precisam de tratativas aí para que esse equipamento possa atender essa minha cliente aqui por muitos e muitos anos, né? Então aguardo vê-los nas continuidades. Agora eu vou passar o orçamento para ela. Se ela topar, vocês vão ver a continuidade, tá bem? Até lá, um abraço, tchau!